Para o dia 24, temos português no livro de atividades, as páginas 8, 9, 10 e 11. Comecemos com o tema entrevista. Entrando numa fria, super entrevista, o aventureiro Tim Jervis refez a jornada do comandante britânico Ernest Shackleton. Em 1916, Shackleton atravessou 1.400 quilômetros à vela pelo Oceano Gelado. Depois caminhou por mais 36 horas no gelo. O comandante britânico Ernest Shackleton foi um homem de coragem. Em 1916, o navio que o levaria à Antártida afundou e ele passou 5 meses acampando na neve. Foi então que ele partiu para buscar ajuda. Foram 1.400 quilômetros à vela pelo Oceano Gelado, depois de mais 36 horas de caminhada gelada. Todos foram resgatados com vida. Quase 100 anos depois, o anglo-australiano Tim Jervis refez sua jornada. Por que você decidiu reencenar a façanha de Shackleton? Essa viagem e a travessia a pé pelas montanhas na Gregória do Sul ficaram marcadas nos livros como a maior jornada pela sobrevivência. Alguns anos atrás, eu estava num evento na Royal Geographic Society, em Londres, quando a neta de Shackleton, Alexandra Zaz Shackleton, chegou em mim e disse: se existe alguém que pode fazer isso, é você. Quando isso acontece, não se diz não. Foram 4 anos de preparação. Vocês também usaram instrumentos daquela época para se guiar? Além do bote ter sido uma réplica fiel, usamos o mesmo tipo de roupa que eles. Portanto, nada de jaquetas de Gore-Tex ou luvas, mas apenas peças de lã e gabardine, não mais do que você usaria em casa no inverno. Foi como usar só um agasalho e uma capa de chuva. Fizemos uso da navegação celestial para nos guiar. Compasso, cronômetro, sextante e as estrelas. E seguimos uma dieta parecida. Pemmican, um concentrado de gordura e carne seca. Chocolate, biscoito, chá, só. Quais foram os maiores desafios dessa expedição? Para mim, a travessia pelo mar representou um grande risco, já que a navegação não é minha especialidade. Nos dias 2 e 3, por exemplo, pegamos uma tempestade brutal, com ondas de mais de 7 metros e ventos de 92 quilômetros por hora. Foi difícil conduzir o bote, impossível ficar seco e dificílimo comer algo sem vomitar. Mas a travessia a pé foi mais complicada psicologicamente. Depois do que passamos, acho ainda mais incrível que Shackleton e sua equipe não tinham experiência de montanhismo, não tinham conseguido sobreviver. O texto que você acabou de ler é uma entrevista? Justifique a sua resposta. Pessoal, é uma entrevista quando existem as perguntas de uma pessoa e as respostas do entrevistado sobre determinado assunto. E quem é o entrevistador? Né? Quem é o entrevistado? Por que ele foi escolhido para essa entrevista? O que ele fez? Quem foi Ernest Shackleton? Por que Tim Jervis decidiu fazer a jornada de Ernest? Foi alguém que pediu, né? Não sei quem, está no texto. Vamos marcar um X na alternativa que indica o tema principal da entrevista. A história do Ernest, o livro Os Seis Mosqueteiros, os maiores desafios da viagem de Tim Jervis, os maiores desafios da viagem de Vanessa de Sá. Então, qual desses é o tema principal? Quais foram os maiores desafios encarados pelo entrevistado na viagem? Depois vamos retomar sobre conjunções. Leia o texto sobre os mosqueteiros.
Era assim que chamavam no tempo dos reis da França, os fidalgos que faziam parte do mais prestigiado corpo do exército, os mosqueteiros da casa do rei. Eles eram ativos, corajosos e disciplinados. Todo mundo os admirava. Por que usava esse nome engraçado? Depois de serem chamados por um tempo de mosquetões do rei, eles tornaram-se os mosqueteiros. Essas palavras, muito parecidas, têm a mesma origem, mosquete, uma espécie de carabina com a qual podiam atirar sem descer do cavalo. E o que eles faziam? Os mosqueteiros eram encarregados da segurança do rei desde que ele pusesse o pé fora de casa. Escoltavam a carruagem em todos os seus deslocamentos, exibiam-se ao seu lado durante os desfiles e acompanhavam-no nos campos de batalha. Contrariamente ao título do romance de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, não havia três, mas mais de uma centena deles. Eles lutavam com frequência? Sim, e manejavam muito bem as armas, mas eram também excelentes infantes, que quer dizer soldados a pé. Isso era bem necessário para garantir a segurança do rei. Você sabia? Com as suas célebres e grandes botas de cano longo, os mosqueteiros não podiam penetrar nos aposentos do rei sem estragar os belos pavimentos de madeira. Outros corpos de guarda garantiam a segurança do rei. No interior, eles calçavam escarpins. Retratos: D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Esses quatro famosos mosqueteiros são os heróis de um romance de capa e de espada de Alexandre Dumas. As suas aventuras são inspiradas na vida de verdadeiros mosqueteiros. Observe as conjunções e locuções conjuntivas do quadro e classifique conforme o tipo de relação que estabelecem. Então, pessoal, nós temos aqui o de adição, explicação, conclusão, oposição e alternância. E vocês vão pegar estas palavras e vão colocar nos quadros respectivos. Depois, vamos criar frases utilizando as condições, conforme o tipo de relação que estabelece. Siga o modelo. Meu gato come e dorme o dia todo. A explicação foi boa, mas continuei não entendendo nada. A minha conclusão, portanto, é que o texto é de boa qualidade. Gosto de banana, mas não muito de maçã. E a alternância. Às vezes me sinto sozinha ou às vezes me sinto com muito carinho. Né? Pode ser melhor a frase, tá, pessoal? Para vocês. Foi a que eu pensei na hora. Ou então assim, ou como doce, ou como salgado, melhor, né? Como doce ou como salgado? Todos me agradam? Pode ser assim, tá bom? Então, aí na última tem, cite um trecho do texto que se emprega a conjunção com relação de adição. Então, vocês vão lá no texto e vai ver qual tem a conjunção usando a adição, tá? Então, são essas atividades propostas para o dia 24 em português. Qualquer dúvida, estou à disposição e faremos as atividades nas aulas ao vivo.